Olá, saudações a todos vocês. Seja bem-vindo a este nosso momento de reflexão bíblica. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Acolho e saúdo a você com as palavras de Atos, capítulo 4, verso 33, aonde Lucas nos diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e Deus derramava bênçãos sobre todas as pessoas. Que neste primeiro domingo após o Pentecostes, também domingo da Trindade, possamos ser edificados pela palavra e capacitados para realizarmos toda a boa obra para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Te convido para um momento de louvor. Cada cristão, pela fé, é comissionado por Deus e já é um missionário. A fé implica responsabilidade com o reino de Deus. Somos abençoados por Deus para abençoar todos os povos, raças e nações. Este é o plano de Deus desde o início da criação. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra evangelização ou evangelismo e missão? Entre as inúmeras definições, confusão e, claro, sentimentos, inclusive aquele frio na barriga que muitos sentem, saiba que há uma grande chance de você estar enganado sobre o que é evangelização e missão, justamente pela falta de compreensão quanto ao chamado e à comissão de todo cristão a partir da história de Deus com o seu povo, desde então a criação até a consumação. Segundo o pastor Iago Martins, homens e mulheres das mais variadas idades e também igrejas, elas sofrem com um problema muito parecido, que é a incerteza quanto ao chamado de Deus. Muitos ficam, inclusive, desesperados, esperando que alguma manifestação divina, alguma profecia ou algum anjo de luz lhes diga em que dedicar as suas vidas. Mas veja, se você é um discípulo de Jesus Cristo, você não precisa de um chamado especial ou mesmo de um chamado missionário, como muitos acabam se referindo, a razão delas irem e pregar o Evangelho. Existem sim pessoas específicas, especiais, chamados para ir a outros lugares, para serem missionários e pastores lá. Mas todo cristão é chamado e comissionado com Deus e assim, aonde ele se encontra, ali ser um missionário. Veja que Mateus, capítulo 28, verso 18 e 19, é muito claro com relação ao chamado de todos os que creem. Jesus diz, chegando-se ali aos discípulos, ele diz para eles, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide.
Este ide é para todos, todos os que são batizados, todos os que creem em Jesus Cristo. Veja que Deus não criou seres humanos e nem chama cristãos para serem ociosos. Há um propósito de Deus para a vida de todas as pessoas. O que você, inclusive, precisa é descobrir o tipo de missão que Deus lhe confiou de uma forma especial, dentro da missão de Deus confiada à igreja, no qual você e eu, nós fazemos parte. Veja que os dons e o próprio ministério que Deus te confiou são para serem colocadas a serviço da missão de Deus no mundo. Cada um, então, de nós tem uma vida marcada pelo agir gracioso de Deus. Eu, pessoalmente, entendo que Deus me confiou dons que estão sendo colocados a serviço do mundo através da igreja, exercendo então o próprio ministério ordenado atualmente. Mas, veja, minha vocação não está restrito ao ministério ordenado e nem tampouco teve início com a ordenação na ESLB lá no ano de 2007. Eu entendo que fui ordenado desde o batismo para o ministério, e isso também vale para cada um de vocês que são batizados. Conforme então o reformador Martinho Lutero, quem sair da água do batismo pode ou deve vangloriar-se de que já é um sacerdote consagrado. Todos nós, ele diz, somos ordenados sacerdotes ou missionários através do batismo. Veja que essa compreensão de Lutero sobre o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, ela está fundamentada em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, onde Pedro vai dizer que todos nós somos uma geração eleita, somos todos sacerdócio real, somos todos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele então que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pela fé em Cristo, então, somos todos ministros e ministras do Evangelho. Conforme o apóstolo Paulo, somos todos embaixadores do reino de Deus. Hoje, refletiremos então a partir de Isaías, capítulo 6, o verso 1 a 13. Vamos à leitura do texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como um tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados.
até que o Senhor tenha enviado para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Em Isaías, no capítulo 6, ele ali descreve a visão e o chamado do profeta. O contexto da visão é o anúncio de Deus quando a sua decisão de destruir Israel estava em pauta. Veja que Isaías ele é comissionado para anunciar e garantir essa destruição de um povo. Quando Deus então chama alguém, é para uma missão. A missão é de Deus, logo, ele comissiona mediante uma visão. Isaías capítulo 6, 1-13, começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Veja que a morte do rei Uzias descreve o fim de uma era de estabilidade e o início da ameaça à Síria. Quanto à natureza, então, dessa mudança, a visão de Isaías revela uma perspectiva do tempo exato de Deus em que ele intervém na vida de Israel de acordo com o seu propósito. O que Isaías realmente viu? Eis a pergunta. Isaías viu a glória de Deus como ali é descrito, ou seja, a manifestação de Deus. Deus então se revela como um rei no trono. Sua glória é sua santidade manifestada. E aqui algo já é nos indicado, que Deus é rei soberano e se torna, na pessoa de Jesus Cristo, rei e Senhor sobre a vida de todas as pessoas. Continuando a analisar Isaías, veja que os versos 5, 6 e 7 diz: ai de mim, estou perdido. Diante da visão, Isaías então expressa a sua própria condição de ser pecador e perdido. Assim também vivemos nos dias de corrupções. Assim também vivia Judá em uma época de corrupção. Isaías ele se encontra ativamente no templo em meio a um tempo onde as pessoas estavam absorvidas em tantas coisas que não diziam respeito então a Deus. Então Jerusalém, naquele contexto, era realmente um lugar onde Isaías se fazia presente para adorar e bendizer a Deus. Ali então era introduzido Isaías na própria presença de Deus em adoração, no momento de culto a Ele. Essa experiência levava Isaías a perceber a sua real condição e de todo o seu povo, que é de perdido e corrupto. Quando o seu pecado então é removido, ele ouve a voz de Deus que o convida: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A consciência do pecado e o arrependimento são passos do pecador rumo ao perdão e ao chamado missionário. Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus dá a tarefa e a mensagem para Isaías. Isaías, no versos 8 a 10, ele responde com o seu chamado ao que Deus então propõe para ele, dizendo: vai e diga a este povo. E ali Deus então diz a Isaías o que ele deve dizer. Veja que Isaías ele não se escala para uma missão e ele não tem uma mensagem própria. Deus o chama e o comissiona e o empodera com a própria palavra que é para ser dito a um povo obstinado, um povo rebelde, idólatra e que não praticava a injustiça. Veja que aqui o foco está no contexto do comissionamento. A tarefa, então, de Isaías, naquele contexto, será endurecer a mente do povo, fechar os seus ouvidos e vedar os olhos dos destinatários. A palavra divina, então, que Isaías irá transmitir, resultará unicamente em rejeição, ou seja, na incapacidade do povo de se arrepender e serem salvos. Essa foi a mensagem que Isaías recebeu como um profeta de seu chamado. E você, qual é a sua tarefa, qual é a sua missão, o que você tem a dizer e tem a fazer como sendo batizado? Qual é a motivação e a mensagem que temos recebido mediante o chamado de Deus? Segundo o Novo Testamento, temos como mensagem anunciar as boas novas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo.
quando a nossa motivação não for única e exclusivamente comunicar o Evangelho que glorifique a Deus, iremos sempre incorrer no erro da indiferença. O pastor John Stott, em seu comentário bíblico aos Romanos, ele nos alerta sobre a grande confusão e o negligenciamento quanto ao chamado missionário das pessoas que creem. Ele então mais ou menos disse o seguinte: de tudo aquilo que nos impede a realizar a obra missionária confiada a nós como cristãos e igreja, a maior motivação não é nem a obediência à grande comissão, apesar de toda a sua importância, nem o amor então aos pecadores que estão alienados e perecendo, por mais forte que seja este incentivo, principalmente diante da ira de Deus, claro. Mas ele diz sim, a gente precisa buscar o zelo ardente e cheio de paixão pela glória de Jesus Cristo. Para dizer a verdade, ele diz, muitas práticas de evangelização, elas não passam de uma forma levemente disfarçada de imperialismo ou colonialismo, quando, ao realizá-las, o que ambiciosamente estamos buscando é uma honra própria, né? A própria honra da igreja ou de uma nação, de uma organização ou a nossa própria individualmente. Contudo, então, só existe um imperialismo cristão, diz John Stott, que é o seguinte: é aquela que visa a honra e a glória e a majestade de Jesus Cristo, bem como a própria glória do seu império e reino. Se nós somos chamados, mediante a fé, para crermos e seguir a Jesus Cristo como Rei e Senhor, é para anunciar a todas as pessoas que Jesus Cristo é Rei, que Ele é Senhor e soberano sobre toda a terra. Esta é a nossa grande missão. E também de vivermos como cidadãos deste novo reino de Deus aqui no mundo. Veja que Isaías termina esse capítulo 6, nos versos 11 e 13, com as seguintes palavras: Então disse eu, até quando, Senhor? A mensagem, gente, é o seguinte: Isaías, ele justamente está falando da parte de Deus a Israel, não de uma forma pedagógica, instrutiva, mas de uma forma final. A história, naquele contexto de salvação, de bondade de Deus para com aquele povo e misericórdia, foi concluído. O fim de uma era chegou e não há mais misericórdia. Tudo seria aniquilado. Você pode até se perguntar, mas como Deus pode querer destruir o seu povo? Cadê a misericórdia e o amor de Deus? Deus não é amor? Devemos entender, inclusive, que a grande parte do pensamento cristão de hoje ignora a impregnação do pensamento naturalista e materialista. Infelizmente, nós somos regidos por muitas lógicas de pensamento que não é condizente com a fé cristã. Por isso, a gente pretende, de uma forma simples, abolir a justiça de Deus e colocar no lugar dela a misericórdia de Deus somente. Precisamos, inclusive, dar ouvidos, então, ao que C.S. Lewis tem a nos dizer. Ele disse que misericórdia separada da justiça vira crueldade. Eis aí um paradoxo importante que precisamos considerar. C.S. Lewis diz que, assim como certas plantas só crescem no solo das montanhas, parece que a misericórdia só floresce nas fendas da rocha da justiça. Quando elas são transplantadas para as campinas do humanitarismo simples, torna-se então erva daninha que consome a vida das pessoas. Ainda mais se torna perigosa por continuar a ser chamada pelo nome que tinha nas montanhas. Essa citação e comparação de Lewis é muito interessante. De outra forma, a gente precisa entender que um texto fora do contexto, ele vira pretexto. A gente precisa cuidar disso. Tudo será aniquilado, mas, veja, permanece uma fagulha de esperança, diz ali o texto em Isaías capítulo 6, os 2 últimos versículos, 12 e 13. Permanecerá uma semente, a santa semente, um remanescente de um pequeno grupo que vai escapar do julgamento. Todo Israel precisará perecer, a semelhança então da geração que pereceu no deserto. Os capítulos seguintes de Isaías, os capítulos 7 ao 12, eles descrevem a revelação do Emanuel, ou Deus conosco.
Ou seja, ele está fazendo uma alusão já à vinda de Jesus como Messias. Em meio ao endurecimento, então, dos corações e de grande destruição, aparece aí o testemunho da emergência de uma nova pessoa, de um remanescente fiel, que surge das cinzas da destruição. E isso é maravilhoso. A nova criação de Deus e seu Messias é anunciado. O capítulo 7, então, ela vai introduzir a esperança messiânica que é aprofundada nos capítulos 8 até o capítulo 11, assim como inicia o desenvolvimento do tema do remanescente, se referindo a Jesus Cristo, que apenas então foi esboçado nos capítulos anteriores. Após então 2 milênios do cumprimento da vinda de Jesus Cristo, vivemos em tempos sombrios, muito parecido com esse tempo aí que Isaías estava vivendo. A semelhança então dos tempos de Isaías, muitos talvez hoje se perguntam se os melhores dias da fé cristã ficaram no passado. Será que a modernidade tornou o pensamento cristão irrelevante e impotente? Talvez você já tenha pensado e feito a si mesmo esta pergunta. Será que a sociedade brasileira ela está além de toda e qualquer esperança de redenção e renovação? Veja que o drama das Escrituras descreve a história da missão de Deus e diz que há sim esperança, pois a história da redenção de Deus confirma que a própria fé cristã transformou culturas inteiras e civilizações. Por causa da própria fé cristã, foram construídos inúmeras universidades e catedrais ao longo da história. Pessoas foram e proclamaram a bondade, a beleza e a verdade de Deus por meio da arte, da literatura, da ciência e também da medicina. Veja que a própria fé cristã ela pode mudar o mundo, como já mudou em outras épocas. A igreja pode ser revitalizada ou deve ser sempre de novo para se tornar uma força renovadora em nossa própria sociedade, se, claro, atender ao chamado para um novo nascimento cristão que desafia sempre de novo a escuridão com a esperança da fé cristã. Se concordarmos que a tarefa de redimir a sociedade repousa em um sentido particular sobre o cristianismo, logo a gente precisa ter os nossos olhos abertos para a seguinte verdade: o trabalho que nós exercemos diariamente é uma vocação divina, ou seja, é um chamado. Como vocação, então, não é uma coisa que a gente escolhe como uma maneira de nos sentirmos realizados. Pelo contrário, o trabalho que não corresponde a uma vocação divina, que inclua todos os aspectos da nossa vida, o local de trabalho, a família, igreja, vizinhança e toda a sociedade, ela então nos é prejudicial. Ou seja, em última análise, a nós compete agradar a Deus no trabalho que a gente realiza diariamente. Concluo essa reflexão reforçando que Isaías ele vivia sim num tempo de muita corrupção, à semelhança do Brasil atualmente. Independente então da cultura decadente na qual Isaías vivia, ele era encontrado adorando ativamente no templo de Jerusalém. E então, você tem se preocupado com a corrupção no Brasil? A semelhança de Isaías, o nosso desafio é de também adorar a Deus assim como ele buscava fazer. Foi assim que Isaías viu a glória de Deus e compreendeu a sua vontade. Você tem reconhecido e tem confessado o seu pecado, e não só o seu, mas também o da própria nação brasileira? Considere o seguinte, que a nova aliança de Deus em Cristo nos dá a certeza de que não precisamos mais viver na incerteza quanto ao chamado de Deus. Considere o seguinte, você não precisa de um chamado missionário. Jesus Cristo veio ao mundo para realizar a única obra de salvação e ensinar o que cada um de nós, pela fé, devemos ser e fazer. Pela fé, você é uma nova criatura, chamado e capacitado pelo Espírito Santo com dons para realizar toda a boa obra preparada por Deus antes da fundação do mundo. Certa vez Lutero disse o seguinte: fiz uma aliança com Deus que Ele não me mande visões, nem sonhos,
nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida como para a que há de vir. Que eu e você possamos ser encontrados com essa mesma disposição de buscar nas Escrituras o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e a tarefa para o qual Ele nos chama. Que Deus nos faça entender a nossa missão, segundo as próprias palavras do pastor Dietrich Bonhoeffer no livro chamado Discipulado. Lá ele diz que o cristão deve permanecer no mundo não por causa das boas dádivas da criação, nem pela responsabilidade pelo andamento do mundo, mas por causa do corpo de Cristo, que se fez carne por causa da igreja. Que o cristão, ele diz, possa permanecer no mundo por causa do confronto direto com o mundo, que viva assim, então, uma vida profissional no interior do mundo, para tornar visível a própria estranheza deste mundo à luz do Evangelho. Que possamos orar também como Santo Agostinho, no século V. Aviva a tua igreja, ó Senhor, a começar por mim. Aviva a tua igreja, ó Senhor, a começar por mim. Convido você, aí onde está, para a gente termos uma palavra final de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que enviaste Teu Santo Espírito para nos dar poder e nos fazer testemunhas do Teu Evangelho no mundo, dá-nos, assim, os dons do Teu Espírito e leva-nos até os confins da terra para proclamar ao mundo a Tua salvação. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.